Hi guys, eu sou a teacher Cecília e hoje a gente vai continuar a unidade 4 do livro didático de vocês e vamos falar novamente sobre robôs. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos lembrar rapidinho na semana passada quais eram os tipos de robô que nós estudamos? Então eu trouxe eles aqui novamente para a gente, tá? So, the types of robots, os tipos de robôs. Então, nós temos o medical robot, que é o robô médico, o Space Robot, que é o robô espacial, o Domestic Robot, que é o robô doméstico, o Military Robot, que é o robô militar, e o Industrial Robot, que é o robô industrial. Mas a gente tem que lembrar também que existem robôs fictícios, robôs que foram criados e fundamentados através da ficção científica. E esses robôs são o Military Robot, que é um robô militar, que a gente tem esse exemplo desse robô que é um animal. The Android, então o robô Android, o robô que ele é representado muitas vezes para o robô que muitas vezes é representado como sentimental, como um ser que tenta compreender as emoções humanas. Then, the Alien Robot. Então, a gente tem um exemplo de Transformers, que são robôs alienígenas. Then, the Fighter, um robô lutador. E o Cyborg, Cyborg, um robô parte humano e parte robô, obviamente. Agora, gente, para começar a aula de hoje, eu trouxe aqui um aparelho um pouquinho diferente. Como vocês podem ver na foto, essa máquina cheia de divisões, ela foi o primeiro computador mecânico que funcionava com base na aritmética e tinha o propósito principal de armazenar memória, ou seja, o propósito principal do computador, no fim das contas, é o armazenamento de dados. Então, guys, have you ever seen a computer like this? Então, vocês já viram um computador assim? Por foto pode ser que sim, né? Mas pessoalmente eu também nunca vi. Mas, como a gente sabe, a tecnologia está sempre evoluindo, constantemente evoluindo. Então, como vocês acham que a tecnologia mudou ao longo dos anos e fez com que essa máquina se tornasse o computador que nós utilizamos atualmente? Então, how technology related to computers changed over the past years? Como a tecnologia relacionada a computadores mudou ao longo dos últimos anos. Então, aqui, como primeiro exemplo, o PC, Personal Computer. Então, muitos anos depois que essa máquina toda cheia de divisões, diferentona, foi inventada, que o Personal Computer foi inventado, o PC, que a gente conhece hoje como computador desktop, certo? Então, esse foi o primeiro modelo. Hoje a gente tem modelos muito mais diferentes. E aí, gente, outra forma com que a gente está acostumado, para a qual o computador evoluiu, foi o notebook, que a gente conhece aqui no Brasil como notebook e que fora do Brasil é conhecido como laptop. Então, laptop, o lap, ele vai ser referido ao colo, ok? Então, computador de colo, computador que você consegue utilizar aqui em cima do seu colo. E aí, gente, com a evolução disso tudo, eu não trouxe aqui uma outra forma revolucionária de computador físico, mas o Dropbox, que é uma plataforma de armazenamento de dados em nuvem, ou seja, os seus dados eles não estão sendo armazenados num computador físico, num aparelho físico, eles são armazenados em que eu poderia chamar de uma dimensão diferente, entre aspas, né? Porque nada mais é do que o armazenamento de dados, então o armazenamento dos seus arquivos através da internet. Então você não precisa mais, em tese, ter um aparelho físico com muito espaço para armazenar seus dados. Você pode armazenar na plataforma do Dropbox, assim como o iCloud ou o Google Drive, por exemplo. Now, guys, something a little bit different. Então, agora é algo um pouquinho diferente. Have you ever seen a vinyl disc? Vocês já viram um disco de vinil? O disco de vinil, ele era uma das formas mais antigas, né, dos últimos anos, do último século, em que as pessoas escutavam música. Então, tendo um LP, né, tendo o toca-discos,
você conseguia escutar essas músicas que eram gravadas na superfície do disco. Mas, assim como tudo, o disco de vinil também evoluiu ao longo dos anos e foi ressignificado através de outras formas tecnológicas, formas mais evoluídas, certo? Então, how technology related to music changed over the past years. Então, como a tecnologia relacionada à música mudou ao longo dos últimos anos. So, the first one, the CD. O primeiro, o CD. Mas eu não sei se vocês sabem que entre o disco e o CD também existiu a fita, também conhecida em inglês como music tape. E ela veio também para proporcionar uma forma diferente de escutar música, porque a partir daí as pessoas elas não precisavam necessariamente estar em casa para escutar música, porque elas poderiam escutar música no Walkman delas. Então, o Walkman ele era um aparelho em que você colocava uma fita musical e conseguia escutar música no fone de ouvido. E em seguida surgiu o Discman, que também era um aparelhinho em que colocavam CDs ao invés das fitas para escutar música. Em seguida, aqui nós temos um outro device para escutar música, então um outro aparelho para escutar música. Aqui eu trouxe um iPod Shuffle, mas ele é equivalente ao MP3, ao MP4, que até um tempo atrás eram bem populares para se escutar música. Mas, atualmente, nós estamos mais acostumados em ouvir música através das plataformas de streaming. E por isso eu trouxe aqui o Spotify, que é uma dessas plataformas. Então, hoje, a forma de ouvir música ela foi ressignificada de novo, de uma forma mais tecnológica. O Spotify, você tem acesso a ele através de computador, de celular, de Smart TVs. Então, é uma ferramenta que requer alguns devices, requer alguns aparelhos para você ter acesso, mas quando você tem acesso, aí você tem um catálogo muito amplo de músicas. Então você não precisa mais comprar vários CDs ou várias fitas para escutar vários artistas. Você tem ali na plataforma de stream acesso a um repertório gigantesco. Now, guys, let's think a little bit. Agora, gente, vamos imaginar um pouco mais. Vamos pensar um pouquinho mais amplamente. So, can you imagine how technology will change over the next century? Você consegue imaginar como a tecnologia vai mudar ao longo do próximo século? Think about this possibility. Pense nessa possibilidade. How do you believe that technology will change through the future? Então, como você acredita que a tecnologia vai mudar ao longo do futuro? Diante disso, gente, eu trouxe dois vídeos aqui que têm uma semelhança entre si. Essa semelhança consiste no fato de que os dois se tratam de uma tecnologia específica, o holograma, do inglês hologram.
Ok, gente. Então, como vocês viram, o primeiro vídeo é um fragmento, é uma cena do filme Homem de Ferro, em que o Homem de Ferro, ele tem a possibilidade de mexer no computador dele, que é todo feito de hologramas. Já o segundo vídeo se trata de um show em que uma personagem que representa um software de produção musical foi animada de forma tridimensional e exposta em um show ao vivo como um holograma. Mas, enfim, apenas algumas formas, algumas possibilidades de imaginar, né, como o futuro possivelmente vai ser quando a gente pensa sobre tecnologia. Now, guys, let's answer some questions. Vamos responder algumas perguntas. Essas questões aqui são questões pessoais, ok? É claro que elas têm relação com o conteúdo, mas ainda são perguntas de teor pessoal. So let's read the questions. Vamos ler as perguntas. Number 1. When you were younger, which device did you have to use to listen to music? Então, quando você era mais jovem, mais novo, qual aparelho você utilizava, você tinha que utilizar para escutar música? Number 2. Do you think people will be able to communicate with others through hologram? Você acredita que as pessoas conseguirão se comunicar com as outras através de hologramas? Number 3. Must technology replace humans in most daily duties? Which ones? Então, a tecnologia deve substituir os seres humanos na maioria das atividades cotidianas? Quais? And number 4. Do you think technology ought to be evolving more and more? Is it good or bad? Então, você acredita que a tecnologia ela deve continuar evoluindo mais e mais? Você acha que isso é bom ou ruim? Agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essas perguntas e já estou de volta para explicar mais uma coisinha. Guys, vocês devem ter percebido que nessas frases há palavras que estão em negrito. Essas palavras têm algo em comum, ok? Então, have to, will, must e ought to são palavras que possuem essa questão em comum, que é o fato de todas serem modal verbs. Nada mais, nada menos do que verbos auxiliares, e vocês vão ver isso agora com a teacher Gabi. Hello guys, how are you doing today? Are you okay? Yes? So it's me, teacher Gabi again. And now, in this part of the class, we are going to see some grammar aspects, okay? I know, grammar is a little difficult and hard, but I promise that we'll try to make it easier for you to understand, ok? Vou tentar fazer ficar o mais fácil possível para vocês. So guys, let me ask for you. Vocês prestaram atenção na última atividade que vocês fizeram com a teacher Maria Cecília nas palavras que estavam em negrito? Sim? E deixa eu perguntar para vocês, qual tipo de gramática vocês acham que estão relacionadas com aquelas palavras? Vamos descobrir agora? So now, guys, I will introduce with you the topic of your book that is called Language Study. And now we are going to see the modal verbs. I know that you already studied before the modal verbs, so in this part of the book, he brings the modal verbs more specific for you. Então, ele trouxe uns verbos modais mais específicos, que estão relacionados à ideia de dever em português, né? Então, quais são eles? Né? Primeiro, a gente tem ought to, must, have to, o mustn't, que é a forma negativa do must, o don't, o doesn't, do have, or has to, né? Que também é a forma negativa do have to or has to. Okay? So let's understand the modal verbs. The modal verbs are auxiliary verbs, and they add meaning to the main verb in a sentence. Teacher, não entendi. Então, vou explicar melhor para vocês. Os verbos modais, eles vão ser auxiliar, né? E eles vão trazer um significado mais forte para o principal verbo da frase. Né? Então, vamos primeiramente olhar os exemplos e tentar achar os verbos da frase. Quais são os verbos principais da frase? Então, eu coloquei ele de vermelho. O primeiro, a gente tem stop, que é parar. O segundo, a gente tem start, que é começar. E o terceiro, cares, que é de acariciar. Então, esses são os verbos principais da frase. E antes deles, como vocês podem ver, nós temos os
verbos modais. Então, ali eles vão estar auxiliando os verbos principais e tá trazendo um significado mais forte para a sentença. Tudo bem? So let's see the first one together. We have the ought to. Ought to, it means an obligation and a moral obligation, a recommendation and a advice. Né? Então, ele vai trazer a ideia de dever, mas no sentido que algo deve ser feito porque é o certo a se fazer. Então, por isso que é uma obrigação moral, é uma recomendação ou um conselho, tá bom? So, for example, you know you ought to stop jumping the water. It's bad for the system. Então, eu montei essa frase pensando nos filmes que a gente viu na primeira atividade da aula, né? Da primeira aula, da aula anterior, que eram dos filmes dos robôs. Então, esse filme é relacionado ao da Alita. So, you know you ought to stop jumping the water. Vamos pensar que ela é um robô. Então, vamos pensar que alguém está falando para ela assim, você sabe que você deve parar de pular na água, porque é ruim para o sistema. Então, é um dever, né? Você sabe que você deve parar de pular, mas porque é o certo a se fazer. Então, é nesse sentido que a gente tem o ought to. You know you ought to stop jumping the water, because it's bad for the system. Okay? So, the modal verb must. Must, he brings the idea of an order, an obligation, a strong obligation. Então, ele é mais sentido de uma ordem, algo que é preciso ser feito, é um dever mesmo, é uma ordem. So, let's see the example. The giant blue and gold robots must start to fight now. Então, os robôs precisam, né, eles devem lutar agora. Então, é um dever no sentido de obrigação, é uma ordem, né? Vamos pensar na questão de luta em si, sempre tem um sistema, né? Então, vamos pensar que é um sistema que a ordem está vindo de cima, eles devem lutar agora. Então, é nesse sentido o must, tá? O have to, ele não é necessariamente e especificamente um verbo modal, mas o livro trouxe, ele colocou na categoria do verbo modal, mais no sentido do must, né? Eu vou explicar. Então, o must, ele vai trazer essa ideia de ordem, de obrigação. Se a gente trocar o must e utilizar o have to, ele vai trazer o mesmo sentido para a frase. Então, por isso que mesmo ele não sendo especificamente um verbo modal, a gente consegue utilizar ele como verbo modal numa frase, porque trazendo nesse sentido do must, ele vai trazer a mesma ideia de obrigação e de dever. Então, vamos ver o exemplo. The boys have to carry the robot dog. Então, os meninos devem acariciar o cão robô. Então, a frase, ela está nesse sentido de algo que é necessário ser feito, é dever, é preciso ser feito. So, the boys have to carry the robot dog. Okay? Do you understand? So, now, let's go to do together the first activity. So, we read the command with you. What ideas do the verbs in bold express in the following sentences? Choose the correct option after each sentence. Use the context of the last class to help you. Write the answers in your notebook. Você pode também escrever as respostas no seu caderno, né? Então, nesse exercício, preste atenção nos verbos modais e na ideia que eles trazem para a sentença. Aí vocês escolham as opções corretas, tá bom? Vai ter uma só opção. Vou mostrar a primeira só como exemplo para vocês fazerem as demais. So, letter A. If the boy should ever decide not to carry the robot dog, the dog must destroy him. Então, se o menino decidir não acariciar o cão robô, o cachorro deve destruí-lo, né? O cão deve destruí-lo. Então, qual que é o sentido do must, que é o que está em negrito, que é o verbo modal em negrito? A rule, an order, a strong obligation, a permission, ability, absence of necessity. Okay? So you need to choose the correct answer. So now, pause the video and try to answer the questions. I will give you some time, and after that, I will show the rest of the questions. Okay? Okay, guys, let's correct together. So, letter A, the dog must destroy him. Qual que é a ideia dessa frase? Let's see. A rule and order, a strong obligation. So remember, must brings the idea of an order, okay? An order, a strong obligation. Então, o cachorro deve destruí-lo. Letter B, the next one. The robot cars have to leave with their passengers. Então, os carros robôs devem sair com seus passageiros. Qual opção que é? Vamos ver? The first one, yes, a rule, an order, a strong obligation. So it's the same. So remember, have to is not a specific modal verb, but in the place of must, he have the same idea, okay? So have to, a strong obligation, okay?
Let's see the letter C. Now, I had to sign a letter of agreement or they wouldn't even let to start to fighting. Então, agora, eu tinha que assinar uma carta, né, um acordo, ou eles não deixariam a luta começar, né? Então, o que vocês acham? Qual que é a resposta dessa daqui? A strong obligation fulfilled in the past. Então, had to, ele é a forma do have to, mas no passado. So, for that reason, is fulfilled in the past. Strong obligation in the past. Okay? Letter D. I must be a little confused. Does the giant blue rabbit lose the fight? Então, deve estar um pouco confusa. Ele perdeu mesmo a luta? So, which means must in this case? And this is logical deduction. It's not a strong obligation, but a logical deduction because I must be a little confused. Então, é uma dedução lógica. Eu devo estar um pouco confusa, né? Então, o gigante azul, ele perdeu mesmo a luta? Eu devo estar confusa. Então, é uma logical deduction in this case, ok? Let's see the next one. Letter E. You don't have to stay with the robot girl. You can move on with your life. Então, a frase está dizendo que você não precisa ficar com a garota robô. Você pode seguir com a sua vida. E aí, qual a opção que vai ser? Let's see together. Yes, the second one, no necessity. So, don't have to, it means no necessity to. Então, a não necessidade. Tá? Então, ele não precisa ficar com ela. Ele não deve ficar com ela. Ele pode seguir com a vida dele. Alright? Letter F. Scientists ought to be equipped to handle the continuing onslaught of technology innovation. Então, aqui, como vocês podem ver, apareceu uma palavra diferente, onslaught. Onslaught, it means, in English, a very powerful attack, né? Um ataque poderoso. Então, os cientistas devem estar equipados para lidar com o ataque contínuo da inovação tecnológica. E aí, qual opção vocês acham que é? The first one, yes, a device, more obligation, the right thing to do. So remember, ought to. Ought to, it means the idea of the right thing to do. O certo a se fazer. Então, é o dever, mas é o certo a se fazer. Por isso que a gente usou ought to. E por isso que a resposta é the right thing to do. Ok? Letter D. We mustn't allow him to fall in love with the robot girl. Então, nós não devemos deixar ele se apaixonar pela garota robô. E aí, qual que é a resposta? Yes, the third one, prohibition. Então, we mustn't. Então, vamos lembrar no sentido do must. O must, ele é o quê? Obrigação, uma ordem. Então, se ele está ali na forma negativa, ele vai trazer essa ideia da proibição. We mustn't allow him to fall in love with the robot girl. Ok? So now, let's go with teacher Thalissa to do another activity about music time. Okay? Hello everyone, do you remember me? I'm teacher Thalissa. How are you feeling today? I'm pretty good, thank you. So, after teacher Gabriele's explanation about modal verbs, we are going to see these modal verbs in another way. You know, nós vamos ver de uma outra forma. E como será? Acho que vocês perceberam, talvez vocês tenham notado, que nós amamos usar música nas aulas. É uma forma muito divertida de se aprender, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar músicas, certo? Para a gente ver como que está o nível de inglês de vocês. Vamos ver se vocês estão conseguindo entender esses modal verbs. Vamos ver então? Let's see it. Ok. So, you are going to listen to the song lyrics and complete, okay? Let's complete while you listen, right? Então, enquanto vocês estiverem ouvindo a música, vocês vão ter que completar ali no caderno de vocês, tá bom? Eu sugiro que vocês dêem uma pausadinha ali no vídeo, quando a gente colocar a letra da música, copia ela, só aquele pedacinho mesmo, tá bom? Nós colocamos só um trechinho, pega aquele trechinho, copia, deixa os espaços em brancos, e aí, quando você ouvir na música, vocês conseguem completar com mais facilidade, certo, pessoal? Então, vamos tentar fazer desse jeito? Okay, so here we have music time, listen to the song lyrics and complete. Como vai funcionar? Vai ser uma competiçãozinha aí, hein? Vamos ver como é que vai ser? Let's see how many words you can understand. Então, quantas dessas palavras que vocês vão ouvir, vocês vão conseguir entender? Count and we will see how good you are at listening. Então, a gente vai ver ali como que tá o listening de vocês, certo? Vamos ver se vocês são bons mesmo? Vamos lá, então? Serão 5 níveis,
ok? O último nível vai ser mais difícil. No final, vocês vão contar o ponto de vocês, tá bom? Vão contando a quantidade que vocês vão acertar. Combinado? Vamos lá, então? So, we have here the first level. Don't Stop the Music by Rihanna, right? So here we have the music. Okay, now I'm going to put the music and you will try to understand the word, the modal verb that is being said. Okay, let's see it. Oh no, that you'll be here looking like you do. You make it staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. And then, guys, did you get it? Let's see which modal verbs we have here. So for this first one we have is must. Very good. Did you get it, guys? So let's read. Baby, I must say your aura is incredible. And then we have the second modal verb, that is, opa, nós temos don't ali, certo? Então, provavelmente, o que vai vir depois será o have to, certo? É o have to na negativa, se lembram? So, if you don't have to go, don't. Okay? So, let's see the next music. It's a level 2 music. Okay? So, it's called I Must Have Never Met You from Lucky Combs. Okay? And then, let's listen. Whoever said the grass is greener must have never seen the other side. And what don't kill you makes you stronger. Sure sounds like a lie. And whoever said that time heals everything, and everything will be alright. Whoever said it ain't the end of the world, you'll find somebody new. Must have never met you. And then, guys, did you get it? Okay, very good. So let's try to understand. Let's see if you get it right. So the first one we have is must. Very good. So must have never seen the other side. Okay, and the second one, and everything will be all right. Very good. Okay, so the last one we have is very good. It's the same thing. Must have or never met you. Esse aqui é um nível um pouco mais difícil. Vocês conseguiram entender por quê? Nós temos um have ali, vocês estão vendo? Mas por que será que tem esse VI aí? É a forma contraída, não é mesmo? Então, em vez de falar must have, a pessoa tem a opção de falar must have. Certo? Vocês conseguiram pegar essa aqui? Essa aqui foi um pouco mais difícil e desafiadora, hein? Vamos ver esse nível 3, então. So we have here the level 3 music. The music is You Oughta Be With Me from All Green, okay? This is the music. Copy in your notebook and then we're going to listen and check, okay? Let's see it. They don't want to see us do all of the things we want to. You oughta be with me. Hey, you oughta be with me. Oh, you don't have to waste my time. If you want to be a friend of mine, you can leave me now and walk away and turn your back for another day. Very good, guys. So let's check, right? Here we have the first one. Aura. Aqui foi mais tranquilo, né? É uma música nível 3, talvez porque esse aura seja um pouquinho mais difícil de escrever, mas tinha no nome da música. Vocês pegaram essa aqui? Vocês sacaram? So, you oughta be with me. And the second one, guys. You oughta be with me again. Very good. And the next modal verb we have is don't. Oops. When we have some negative form, we have
have to, right? Então, se a gente tem um don't ali, a gente já tem que sacar, opa, eu acho que vai vir have to depois, certo? É o have to na negativa, in the negative form, right? Very good. So, you don't have to waste my time. Very good. So, the next music is level 4. O que será que vem nesse level 5? Meu Deus do céu, tenho até medo de saber. Mentira, eu sei. Então, vamos ouvir essa música e ver como é que vocês vão se sair nela? Vamos ver, então. For the level 4 music, we have In the End from Linkin Park. Okay? Let's listen. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Let's correct. So, in the sentence we have, what I meant to be will eventually. Very good, guys. Muito bem. Essa aqui, acho que foi um pouquinho mais tranquila. Eles falam um pouquinho mais rápido, mas vocês são craque, não é verdade? Então, na última, essa última aí, será que vocês entenderam certo? Vamos ver se entenderam? Had to. Por quê? O que significa esse had aí, professora? Esse had é o have, certo? Isso a gente viu, have to. Só que o had to é o very good, é o have in the past, ok? E agora, meu Deus do céu, we have the last level, the level crazy. It's level 5, but I think we can call it crazy. Why? We have Rap God from Eminem. Oh my God. Como será que vai ser essa música aí? Let's listen. For me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pen I can walk when I half cock and got a fat knot from that rap profit. And then, guys, did you get it? So here, in this first one, we have it must be in my jeans. Very good. And this next one, well, very good. So my pen will go off when I half cock it. Okay? That's it, guys. Very good. Now, let's see your points. How many modal verbs did you get? Let's see. Muito bem, então. Quantos que vocês acertaram, pessoal? Vamos contar aqui. So here we have from 0 to 6 words. You need to practice more, but don't give up, ok? Então, é isso aí, pessoal. De 0 a 6, vocês precisam praticar um pouquinho mais. Mas não desiste não, hein? Inglês no começo pode parecer difícil, mas depois que vocês treinam, ó, vocês vão ficar craque, ok? So, the second group there, 7 to 10. Good, but it could be better, right? Então, foi muito bom, foi bom, tá, pessoal? Mas dava para ter sido um pouquinho melhor, não dava, não? And 11 to 14, we have, are you a genius? Very good, guys. Vocês acertaram de 11 a 14, ó. Parabéns, já é quase um fluente no inglês, hein? Gostei, muito bem. Now, we are going to see the use of this modal verb in the songs with teacher Gabriele, okay? So, bye-bye, guys. See you. Hello guys, it's me again. So now, let's understand the use of the modal verbs in the songs that we worked with the teacher Thalissa in the activity before, okay? I think you are asking, teacher, what reason we need to work with this all the time, with the use of the modal verbs in songs, in the sentence? Por que a gente precisa trabalhar isso? Isso é muito importante para vocês, principalmente que vão fazer o PAS, o vestibular, que cai bastante a questão dos verbos modais e principalmente do uso deles, para vocês que querem passar aí e entrar na universidade. Então, é muito importante vocês trabalharem o uso dos modal verbs, ok? The first one, Don't Stop the Music, by Rihanna. Baby, I must say your aura is incredible. Your aura is incredible. If you don't have to go, don't, and move on. Qual que é o sentido, então, do must, do don't have to? O must, então, vai trazer a ideia de necessity. In this case, you bring the idea of necessity. And don't have to of no necessity. So, baby, I must say your aura is incredible. Então, eu devo dizer que a sua aura é incrível, né? Então, é uma necessidade. Ele não vai trazer, nesse caso, a ideia de obrigação, mas de necessidade. If you don't have to go, então você não deve ir, você não precisa ir.
tá? Então, um vai trazer a ideia de necessity e o outro de no necessity. Okay, guys? Let's see the next one. I must never met you. Luke comes. I guess whoever said the grass is greener must have never seen the... I don't know. And everything will be alright. Continua. You can find somebody new. Must never met you. The must, will and must again. Qual que é o sentido deles? O must, então, vai trazer a ideia de deduction. So, I guess whoever said the grass is greener must have never seen the... Taranã. Então, eu acho que quem disse que a grama é mais verde nunca deve ter visto. Então, nesse caso, o must, ele é uma deduction, tá? É uma dedução. O will, ele vai trazer a ideia do promise, and everything will be alright. Mesmo aqui sendo uma pergunta na música, ele vai trazer essa ideia de ser uma promessa, e tudo vai ficar bem, né? Everything will be alright. And must, again, will bring the idea of deduction. So, must never met you, nunca deve te conhecer. Então, vai trazer essa ideia de dedução também, ok? Let's see the next. You ought to be with me. Hey, you ought to be with me. You don't have to waste my time. E aí, gente, qual que é a ideia do ought to? Ought to, the right thing to do. Do you remember? So, então, você deve ficar comigo. É a ideia do certo se fazer. Né? De acordo com a música, o certo se fazer é ficar comigo. And you don't have to waste my time. Então, você não tem necessidade de perder meu tempo. Não deve perder meu tempo. É da ideia de não necessidade. Tudo bem? The next one. In the End, Linkin Park. Gente, eu amo essa música demais. Perfeita. Enfim, vamos lá. What it means to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Right? Qual que é o sentido, então, do will e do had to? Então, o will, ele é uma verdade, a truth. Por que é uma verdade, teacher? Porque na música ele fala will eventually be a memory. Então, o que ele está falando, eventualmente, né, o que ele viveu, o que ele está falando, vai se tornar eventualmente uma memória. Isso é uma verdade. Tudo que a gente vive se torna eventualmente uma memória. Então, é uma verdade, a truth. And had to brings the idea of strong obligation in the past. Então, remember, had to is the idea of have to in the past. Por isso que é uma forte obrigação, mas no passado. Tudo bem? The next one, happy God, Eminem. But for me to happy like a computer, it must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pen will go off when I half cock. Então, ele traz must and will. Qual que é a ideia desses dois? O must, então, aqui vai trazer a ideia de deduction again. So, it must be in my genes. Então, deve estar na minha genética. Então, é a dedução, né? And will be a truth. So, my pen will go off when I half cock. Então, minha caneta vai explodir quando eu falhar. O half cock, ele vai trazer essa ideia da falha, mas ela é uma falha não planejada, né? Então, o half cock é a ideia de você falhar, mas é algo que você não planejou que acontecesse, né? Então, my pen will go off when I half cock. Então, will, nessa frase, também vai trazer a ideia de verdade, a truth. Ok, guys? Thank you so much for enjoying this class. I hope you have learned a lot with the modal verbs and with me, the other teachers. So I hope to see you in the next class, okay? Bye-bye.